tentar fazer com a dinâmica de modo que a gente consiga entender os pontos de melhoria. Bom, pessoal, isso aqui eu tirei do sistema alerta, tá? Eu não estou reinventando a roda. É tudo do sistema alerta, isso aqui. Quem fez aí o treinamento, quem teve a oportunidade de fazer treinamento, sabe muito bem o que estou falando aqui. E lembrando que a tendência é todos passarem. Bom, o que o sistema alerta fala? Você lá, monitor, terminou de fazer a sua OPI, aí você já falou com o seu supervisor imediato do motorista, vamos supor que é o Hugo aqui. Então, vocês se reuniram. Já tem as 3 peças principais aí do fechamento. Você, monitor, como observador, motorista como observado e o Hugo ali como o supervisor imediato. Você, monitor, que é observador, você vai seguir essa sequência. Aqui é uma fórmula já pronta. Mencionar o propósito da UPI. Então, você vai falar com aquele documento em mãos o porquê que você fez isso. Por que a gente faz essas observações? A gente tem um objetivo claro de por que a gente faz tanta OPIs por mês. O propósito é observação de prevenção de incidentes. É identificar atos, condições inseguras, uma determinada tarefa, para que a gente consiga trabalhar e tenha cada vez uma operação mais segura. É identificar isso, identificar pontos de melhoria. Mas não só os pontos de melhoria, que são os itens questionados. Aí entra já a segunda questão. Os pontos positivos também. Reforçar os comportamentos e atitudes positivas. Pessoal, você vai perceber aqui, no decorrer dos itens aqui, ele fala muito em questão de reforçar os pontos positivos. Porque não é só os itens questionáveis aqui a questão. A questão também é os pontos positivos, de modo que eles continuem fazendo o que é bom, o que é excelente, o que tem que ser feito. Ele continua fazendo isso e que ele seja exemplo para os demais. Reforçar, novamente, você vai pegar lá a sua OPI, aquele formulário, e vai falar ali para o supervisor imediato, para o motorista, ressaltando os comportamentos positivos. Eu sempre falo, adjetivos, é bom, pode até falar lá adjetivos do motoristas. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas as atitudes positivas é a ação, é aquilo que ele fez naquela tarefa que você, como observador, como monitor, como gestor que observou que é diferente, ou é feito de uma certa maestria. Então, cara, eu olhei que a cabine dele é bem organizada, livre de objetos soltos. Não, eu observei que ele faz uma volta olímpica, ele observa tudo, no mínimo detalhe. E outras tarefas a mais, que você vê que ele faz diferente ou que ele faz de uma certa maestria. Então, isso você tem que reforçar, você tem que falar isso, porque todo mundo gosta de ser elogiado e gosta de ser reconhecido. Não necessariamente em questões de materiais ou questões financeiras, reconhecimento mesmo dando os parabéns. Porque com isso ele vai ter a tendência de sempre fazer e ser exemplo para os demais. Bom, terceira etapa. Pessoal, estão captando, né? Vocês estão entendendo, né? Pessoal, vocês podem estar falando, Cristiano, não estou entendendo isso aqui. O que você quer dizer com isso aqui? Tranquilo até aí? Bom, eu vou entender que sim. Terceira etapa, mencionar a porcentagem das atividades executadas com segurança. Isso é o verso da UPI. Todos aqui sabem que no verso da UPI tem a porcentagem. Tem que colocar a porcentagem. Quem não souber fazer aquela equaçãozinha, fale, se manifeste, que a gente vai ter o prazer de ensinar. É bem simples, não tem segredo. Então, aquela porcentagem você vai ter que falar nessa reunião de feedback. Ô, motorista, parabéns, você teve 98, 95, 97 dias atendidos. É muita coisa. Então, isso você tem que estar falando e deixando bem claro para ele. Quarto passo, análise dos itens questionáveis utilizando o fluxograma de fatores e soluções. Aí entra para a parte já dos itens questionáveis. Perfeito? Lembrando que isso aqui tudo é o motorista monitor.
Essa etapa toda é do motorista monitor, para depois você passar a palavra para o observado, que não é um monólogo, é um diálogo. Você vai passar a palavra para o motorista e, por fim, o supervisor imediato faz o fechamento de tudo que foi dito ali, ressaltando pontos positivos e os pontos questionáveis. Porque uma palavra de um supervisor imediato ali, de um chefe imediato, é diferente do monitor. Não no sentido de cargo, mas no sentido mesmo sentido de cargo, porque ele, em questão de hierarquia, ele tem um poder maior do que o monitor. Bom, então, aqui, o quarto item, voltando aqui, análise dos itens questionáveis utilizando o fluxograma de fatores e soluções. Eu não vou entrar na questão do fluxograma, vou deixar aí para outra oportunidade, a gente sempre aborda esse assunto. Mas os itens questionáveis têm que estar ali linkados ao fluxograma. Então, você vai ter que falar sem rodeios, entendeu, pessoal? Sem muita narrativa, vai direto ao ponto. Olha, você deixou de atender isso. E fala, como a Agatha falou na última reunião, algum exemplo que mostre o risco e mostre as consequências que ele pode estar exposto caso ele não atenda aquele item. Isso é muito importante, porque ele gera uma reflexão. Não, tem razão, eu não tinha pensado assim. Então fale. Se você não atender isso, você pode gerar uma consequência. Bom, falando isso, vai para o quinto passo. Olha, novamente, como eu falei para os senhores, reforçar novamente o propósito da UPI. Percebe que você falou no começo aqui, isso já fala novamente o propósito da UPI. Olha, repetir os comentários positivos para reforçar sua importância. Como falei novamente para os senhores no início, os pontos positivos é extremamente importante você estar ressaltando. Porque uma vez que ele faz os pontos positivos, a gente, como prevencionista, quer que ele permaneça naquilo. Opa, bacana, é isso que a gente quer. Então, ressalte isso. Fale sobre os outros dispositivos. Sem medo de errar, pode falar. O cara foi bem nisso, nisso, as ações, os esforços. E, por fim, revisar as recomendações acordadas para prevenir a repetição dos itens questionáveis. Revisar as recomendações acordadas para prevenir repetição dos itens questionáveis. As recomendações que o senhor, como observador, vai colocar na UPI. As recomendações perante os itens questionáveis. Perante esse item questionável, eu vou fazer